No universo de Invencível, os Viltrumitas são não só uma das raças mais poderosas da série, como por muito tempo foram uma das menores, afinal, a raça estava em extinção. Mesmo assim, os poucos exemplares mostrados são capazes de sozinhos dominar e destruir planetas inteiros e, portanto, veremos eles dos mais fracos aos mais poderosos a partir de tudo que fizeram nas suas aparições. Mas aqui vale lembrar logo de cara que eu vou dar leves spoilers sobre como termina a série. Nada muito prejudicial, mas ainda assim são spoilers. Então continue assistindo se você não se importa com spoilers de leve e quer saber mais sobre os Viltrumitas no vídeo de hoje. Oliver Grayson é o segundo e mais novo filho do Omni-Man, e tinha um potencial enorme por conta do seu sangue, metade Viltrumita, metade Traxan, mas esse potencial nunca foi aproveitado de fato. Ele foi gerado quando o Omni-Man foi exilado da Terra, merecidamente, diga-se de passagem, e encontrou o planeta Traxa, se relacionando com uma alien chamada Andressa. Essa raça tem uma característica especial de que eles envelhecem muito rápido, mas misturado com o sangue Viltrumita, cria seres extremamente poderosos. Isso porque o sangue Viltrumita envelhece muito devagar, o que equilibra o sangue Traxan, mas ajuda os híbridos a desenvolverem poderes mais rápido. Oliver, em poucos meses de idade, já podia ser considerado um dos heróis mais poderosos da Terra, despertando poder bem mais rápido que o irmão. Também chegou a fazer parte da Guerra Viltrumita, onde quase morreu, e reapareceu após o time skip como um agente duplo ao lado do Treg. Infelizmente, ele nunca fez nada destacável e lutando contra outras da sua raça, só que sangue puros, ele estava claramente na desvantagem. Mark inclusive passou um dobrado para salvar sua vida quando ele tentou encarar o Conquista, o que seria a morte certa para quase todos os seres do universo. Tenho certeza que com o tempo ele poderia ser o mais poderoso de todos pela questão do sangue Traxan, mas como não aconteceu, ele fica em último. Abaixo do nono que eu coloquei dois personagens de uma vez, que são os Carrascos. Aqui eu deixei colocar dois Viltrumitas por serem os Carrascos para Allen e o Omni-Man, ambos capturados pelo Império. Obviamente, Allen estava ali por ser um inimigo do Império Vitrum, bem como um principal guerreiro da coalizão de planetas, e o Omni-Man estava lá porque foi considerado um traidor da raça. A história não se aprofundou muito nos dois, mas seriam os responsáveis pelas suas mortes. Também sabemos que eles são bem mais novos dentro da raça, afirmando que ouviram histórias do Omni-Man como um herói da raça desde que nasceram. Muitos especulam que seus nomes não foram ditos por não terem um cargo muito alto no Império, com a função apenas de carrascos e trabalhos menores dentro da organização. Isso porque até outros Viltrumitas que não tiveram tanto destaque como os principais, tiveram seus nomes revelados, então esses dois eram bem da ralé, mas ainda eram fortes o bastante para conseguir tirar a vida do Omni-Man e do Allen na base da força bruta. A finalização dos dois iria ser na base dos socos, e quando iniciaram a do Omni-Man, eram fortes o bastante para tirar sangue e causar dor no personagem. E apesar das suas fisiologias relativamente mais fracas, o fato de ambos os carrascos Viltrumitas sobreviverem ao vírus do flagelo é uma prova da sua durabilidade. Eles depois ainda conseguiram encarar o Allen, então não eram pouca bosta, mas a dupla de heróis libertou o Battle Beast e aí a coisa ficou bem feia pro lado deles. Existem uns 3 seres invencíveis que conseguem encarar de frente a fera, e os dois não estão nessa seleta lista, logo foram mortos. Mas indo para o oitavo eu coloquei a Tula e os seus aliados. Tula apareceu na obra após a ida do Omni-Man para o planeta Traxa, onde ela e mais 2 Viltrumitas foram juntos buscá-lo por sair do seu posto na Terra. No meio do caminho, eles derrotam Allen e o capturam, chegando ao planeta e massacrando a espécie sem nenhuma piedade. Só essa pequena introdução já reforça como eles não eram tão poderosos assim. Caso fossem, não precisariam de 3 para capturar o Omni-Man. Claro que é preciso reconhecer que para eles, o Omni-Man é um ícone. Já mencionei que ouviam histórias sobre ele, então pode ser que não queriam dar chance para a derrota. Mas eles deviam ter levado bem mais que 3. Um deles foi derrotado e morto logo de cara pelo Omni-Man, onde a batalha ficou entre Tula e Vidor contra Invencível e Omni-Man respectivamente. Eles foram derrotados, mas conseguiram chamar no general Craig a tempo para capturar o então cansado da batalha Omni-Man, onde Craig elogia o Mark por ter derrotado a guerreira Viltrumita. Infelizmente eles apareceram muito pouco e todos os 3 têm mais ou menos o mesmo nível de poder, logo não faz muita diferença focar ou não só na Tula. Mas como eles tiveram mais destaque que os 2 anteriores e são Viltrumitas maduros, diferentemente do Oliver, eu deixei ela em oitavo no vídeo de hoje, mas não fez muito para merecer na real. Já o Taedos é possivelmente o Viltrumita mais velho que vemos durante a obra e foi o primeiro, porém não o único, vale lembrar, traidor do Império. Na verdade, ele foi responsável por toda uma mudança para seu povo, já que ele matou o antigo regente Viltrumita, o que acabou colocando Treg no poder eventualmente. E ele já era um adulto quando fez isso, e não tem nada que indique sua idade, mas levando em conta que ele matou o Imperador, imagino que algumas centenas de anos ele tinha, mas aí é só achismo meu. De qualquer forma, ele formou a colisão de planetas para dar fim ao Império
Império como comandantes da galáxia, mas só teve chance de fato quando o Omni-Man e Invencível se juntaram a ele. Ele também foi o principal responsável pela criação do Allen e fez parte de um dos feitos mais insanos de toda a obra. Ele, Omni-Man e Mark, junto de uma bala que atravessa qualquer coisa, atravessaram o planeta natal Viltrum, acabando de vez com a base do Império. Mas Taedos, apesar de velho e experiente, não é muito poderoso fisicamente, pelo menos não como se espera. Claro, ele ainda é um dos seres mais fortes que existem, afinal ainda é um Viltrumita, mas tirando esse feito planetário, ele não fez nada na guerra. Ele foi um dos primeiros a morrer, onde Treg tirou sua cabeça como se fosse uma boneca de pano e fim da linha pra ele. Tá certo que o Treg é estupidamente forte? Bem, sim, mas Taedos morreu de uma forma bem patética, não sendo nem mesmo rápido bastante para esboçar uma reação na frente do Treg ao seu ataque, por isso ficou em sétimo. Abaixo da que fica em sexto, que eu coloquei a Anissa. Ela que é com certeza uma das personagens mais controversas da obra e uma das mais fortes, utilizando essa força para fins horríveis, principalmente com Mark. Em uma das suas primeiras aparições, ela já ajudou Mark a levantar um navio cruzeiro e o Mark afirmou que a maior parte do peso quem pegou foi ela, por mais que ela tivesse elogiado a sua força. Inicialmente, ela estava apenas observando o personagem de longe, isso até que Treg ordenasse que os Viltrumitas restantes ficassem na Terra. Não apenas isso, mas ele ordenou que os Viltrumitas se relacionassem com os humanos para gerar descendentes fortes e para aumentarem o tamanho da raça, já que eles estavam para ser extintos. O problema é que Anissa não via valor algum na humanidade e decidiu se reproduzir usando o menos pior, no caso, o Mark. Usando sua força, que na época era muito superior à dele, ela teve relações com ele, e eu vou evitar até mesmo usar eufemismos aqui porque eu não quero nenhum risco de perder a monetização. Digamos que o Mark não queria, mas ele não era forte bastante, e apesar da cena ser horrível por causa do ato, é um feito de força da Anissa querendo ou não. Nessa época o Mark já havia lutado com suas versões malignas e contra o Conquista, então ele não era fraco, ela que era muito forte. Ela também conta com a velocidade padrão dos Viltrumitas do nível dela, atravessando a galáxia em poucas semanas. Também conseguiu lutar contra o Allen antes da sua evolução, e isso é tudo que eu tenho pra falar dela. Ela não conta com muitos feitos e o seu maior feito é sendo uma babaca completa. Felizmente ela se redimiu no final e fica mais alto na lista pelo seu destaque que teve, principalmente na guerra final, onde ela ajudou bastante os mocinhos antes da resolução de tudo. Mas em quinto, eu coloquei um personagem já mencionado, que é o General Craig. Ele que foi um dos generais que lideraram as forças Viltrumitas sob o comando de Treg. Dessa forma, ele é indiscutivelmente um dos mais fortes já mostrados. Ele é bem superior, por exemplo, a Tula, que apareceu bem depois da batalha dela contra o Invencível e elogiou Mark por ter conseguido vencê-la. Apesar do seu cargo alto, ele se mostra bem menos sanguinário que os demais da sua raça, principalmente comparado ao terceiro aqui do vídeo que eu ainda vou falar. Ele é calmo e lógico, preferindo vencer sem derramamento de sangue desnecessário, mas participou de algumas batalhas principais no final da obra. Ao longo da Guerra Viltrumita, ele luta contra Allen, Taedos e o Corredor Espacial, sobrevivendo a esse primeiro confronto entre as potências, e isso já é um grande feito, já que Viltrumitas mais fracos morreram facilmente nas mãos do Allen e do Corredor Espacial, mas ele não só se manteve vivo, como também saiu praticamente ileso da guerra. A batalha de Craig contra Allen é indiscutivelmente a mais explosiva, mas ele recebeu a ajuda da Anissa e dos seus colegas para derrotar o poderoso Unopan. Da mesma forma que ela, o personagem não conta com uma quantidade grande de feitos por não ter muitas aparições, logo não tem muito mais que eu possa falar sobre, e deixei ele mais alto na lista por ter um cargo consideravelmente alto, sendo que ele foi descrito como um general, a Anissa não, então ele fica mais acima. E olha só, por muito tempo o Omni-Man foi o topo de poder da série e a maior ameaça aos terráqueos após sua traição, mas conforme a série foi avançando, ele foi ficando para trás, apesar de que ainda é um dos mais poderosos não só da sua raça, como do universo em que vive. Na Terra, enquanto herói, ele era facilmente o ser mais poderoso de todos, conseguindo lutar de igual para igual contra todos os membros dos Guardiões do Globo sozinho. E aqui vale um adendo, a animação mudou a primeira luta entre eles, onde nas HQs ele matou todos de uma vez e na animação houve um combate entre eles, mas nos quadrinhos houve um segundo combate entre eles e provavelmente isso irá para a animação também, e foi visto que o Omni-Man só venceu facilmente por ter pego todos de surpresa, mas ainda deu muito trabalho para a equipe. Já no planeta Traxxan, ele ao lado de Mark encarou Tula, Lucan e Vidor, onde ambos foram responsáveis pela morte dos três, onde o Omni-Man sozinho matou 2 deles. Nessa batalha o mérito maior vai obviamente para o Omni-Man, já que nessa época o Mark ainda não tinha os seus poderes totalmente desenvolvidos e subestimava sua própria força, sendo que o Omni-Man pediu para ele se soltar durante o combate, senão ele iria acabar morrendo. Com o tempo, o Omni-Man foi ficando mais de lado e participou de menos lutas importantes, mas ao lado do Mark e do Taedos, atravessou o planeta Viltrum, que é o maior feito da série até hoje. Mas é inegável que os próximos são mais poderosos que ele, e por isso o Omni-Man fica de fora do top 3. E quem abre o pódio com a medalha de bronze, o último grande vilão apresentado na animação e um dos mais poderosos que já existiu, o Conquista. Esse Viltrumita era tão poderoso que os outros da sua raça perderam o ânimo de lutar contra o Mark ao saberem que ele derrotou o personagem. Ele é um guerreiro de alto escalão, um dos braços direitos de Treg e sua principal arma de guerra, leal à sua missão
de dominação universal. Ele só era mobilizado apenas quando força máxima e implacabilidade absoluta são consideradas necessárias, praticamente uma bomba nuclear da sua raça. O simples fato dele ter uma aparência de alguém velho já é a prova da sua força, provavelmente sendo um dos mais velhos vivos ao lado do Taedos. Isso significa que ele sobreviveu a dezenas de milhares de batalhas, provavelmente bem mais que o Treg e o Omni-Man. E o que se espera de um Viltrumita é que ele fique cada vez mais poderoso conforme envelhece. E bom, não chega a ser uma regra o mais velho ser mais poderoso que o mais novo, como visto com o Taedos, mas é um padrão que se repete, e ele sendo um dos mais velhos, é portanto um dos mais fortes. Suas principais lutas foram contra o Mark, onde ele humilhou completamente o herói na primeira luta e ficou de igual para igual na segunda, sendo derrotado no final. E na primeira troca de golpes entre ele e o Invencível, literalmente no primeiro encontro entre os dois, a força liberada foi tão grande que pessoas e destroços foram jogados para trás a centenas de metros de distância deles, e isso claro com a onda de impacto gerada entre o embate dos dois. Se não fosse a união dos aliados do Mark, que eram pouco disponíveis para ser honestos, possivelmente ele teria matado o herói e conquistado a Terra sem dificuldade alguma. Mas para o seu azar, a Eve Atômica momentaneamente tirou todos os seus bloqueios emocionais que tinha com seus poderes e manipulou a matéria orgânica pela primeira vez como adulta. Isso não só deu brecha para o Mark continuar a batalha, como foi crucial para a primeira derrota do vilão. A segunda foi um mano a mano de respeito. O vilão pegou a família Grayson desprevenidos, afinal todo mundo achava que ele estava morto, e os dois lutaram novamente. No final, Conquista foi morto, mas deixou o Mark gravemente ferido, fazendo o personagem entrar em coma, e ele só sobreviveu graças ao auxílio do pai e do irmão, senão teria sido um empate técnico, o que foi o último grande feito do Conquista em vida, dessa vez realmente estando morto. E com a medalha de pato eu coloquei aquele que foi o antigo regente Viltrumita, Treg, ele que é com certeza a maior ameaça já vista em todo o universo. O Viltrumita criado para ser o regente da raça e era definitivo em força e inteligência. Ele foi treinado em todas as formas de combate desde jovem, justamente para ser o mais próximo de alguém invencível já visto. Depois que o antigo imperador, o Argal, foi morto por Taedos, Treg lutou na guerra civil do planeta, o que significa que ele tem pelo menos alguns milhares de anos de idade. Ele foi colocado no posto de regente de toda a raça, mas encarregado de encontrar os herdeiros legítimos do trono, que com o tempo foram perdidos. O que acontece é que ele passou a ser um soberano com mão de ferro, se apegando ao trono, mesmo encontrando seu real herdeiro, no caso, o Omni-Man. E ele era tão poderoso que tirá-lo do seu posto não seria fácil, precisando da união de pelo menos 4 Viltrumitas para derrubá-lo, mas antes disso, ele facilmente derrotou o Omni-Man. E claro que vocês podem me dizer que ele pegou o Omni-Man desprevenido, o que realmente aconteceu, mas nos demais combates contra o Omni-Man, Treg o humilhou. Mesmo o Allen com seus poderes elevados ao ponto de superar um Viltrumita padrão, não tinha coragem de encarar de frente o Treg, e o Conquista tinha medo do regente da raça. A guerra Viltrumita mudou totalmente de rumo com a sua chegada, e a vitória que parecia certa se inverteu completamente. Ele foi derrotado no final por uma série de fatores, incluindo a virada de lado dos seus filhos, a união dos antigos Viltrumitas contra ele, e o Mark junto do robô se unindo para lutar contra o vilão no Sol. Apesar da sua luta final ter sido épica, sua luta mais lembrada foi contra o Battle Beast, onde ele saiu vitorioso após dias inteiros de uma batalha acirrada. Após isso, ele arrancou o couro da fera, que lembrando é um dos top tiers da obra, e fez dele sua vestimenta, como um troféu à sua batalha mais acirrada. E por fim, temos o Mark Grayson, que passou de personagem que apanhava de todo mundo para o topo de poder no universo. Mark é o primeiro filho do Omni-Man e um híbrido de humano com Viltrumita, graças à relação do seu pai com a humana Deb Grayson. Apesar de ser um híbrido como seu irmão, ele não conta com nenhuma habilidade adicional aos demais Viltrumitas, contando com os poderes padrões da raça. Mark despertou seus poderes tarde em comparação aos demais da sua raça, mas assim que despertou, já chegou automaticamente ao topo de poder da Terra. Tanto é que quando o Omni-Man se revela um vilão, ele foi tratado como a maior esperança da humanidade, que passou por um treinamento pesado para se igualar ao pai. Coisas como supino com 400 toneladas e erguer um navio cruzeiro se tornaram cotidianas para ele com o passar do tempo. Com o tempo, até mesmo sua velocidade foi se intensificando, com ele afirmando se mover mais rápido que um pensamento e podia cruzar distâncias planetárias sem grande esforço. Ele conta com muitas lutas difíceis ao longo da sua carreira como herói, mas nessa altura do vídeo só vale citar as batalhas contra pesos pesados. Com a ajuda da Eve Atômica e uma ajuda minúscula do Oliver, o personagem foi capaz de derrotar temporariamente o Conquista. Bem mais tarde, os dois se reencontraram e aí sim, Mark não só lutou sozinho contra ele, como o matou, ficando bem ferido no processo, mas a vitória é dele. Ele também matou uma versão alternativa maligna sua, fez parte do feito de atravessar um planeta e encarou o Treg mais de uma vez. Na primeira vez, ele juntamente com seus aliados foram brutalmente derrotados, mas Treg ficou impressionado por ele ter arrancado sangue com um dos seus socos. Já no final da série, o Mark já estava forte o bastante para lutar de igual para igual com Treg, encarando o vilão dentro do Sol, como eu já mencionei. A luta teria terminado em empate se não fosse a intervenção do robô, afinal o Sol iria consumir ambos, mas Mark se manteve vivo e se tornou líder da raça e espalhou a paz pelo universo.
sucesso, provavelmente ficando mais forte no processo. Nunca foi mostrado o nível de poder do Imperador Mark, até porque ele aparece em um único capítulo, que foi o último, e nem tem uma batalha envolvendo ele. Mas levando em conta que ele se manteve na ativa por 500 anos, e que no período de tempo que acompanhamos ele se igualou ao Treg, o mais sensato é dizer que sim, ele se tornou o mais forte e verdadeiramente alguém invencível. E é justamente ele que finaliza o vídeo de hoje, e se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e manda para aquele seu amigo que não entende nada dos quadrinhos de Invencível. Coloca aí também se você concorda com a minha lista dos Viltrumitas mais poderosos. Valeu e até a próxima!